conta de volta, depois desse período de alguns dias. Estamos naquela fase do em pé sem cair, deitado sem dormir. 40 minutos, o bebezinho nem chora, né? Ele faz assim, mamar mais. Não cansa não. Aí faz ele arrotar um pouquinho, coloca para deitar, passa um pouquinho, já está voltando, que não está cabendo mais, porque é mamar de novo. E estamos esperando essa fase inicial dos 40 dias, e a Rebeca com ele vai estar no nosso meio. Nos alegrarmos juntos. Deus foi muito bom, viu, pessoal? Na gravidez do Timóteo, foi muito tenso para nós. Nós, como pais, não conseguimos curtir muito. Então, nós descobrimos a malformação no fio direito com 3 meses de vida. Então, ficou aquela tensão durante o restante da gestação, o nascimento, 3 dias depois da primeira cirurgia, e 7 cirurgias em 1 ano e meio. Então, foi tudo. E desde o primeiro momento a gente viu Deus também trabalhando essa ideia da restauração dos nossos sentimentos paternos e maternos quanto ao Tito. E o que significa Tito é aquele que traz o consolo. Então Tito de fato trouxe um consolo para nós a respeito de gestar, de gerar, que tinha ficado essa ferida, né? Essa lacuna lá. Então foi muito joia. A Ana, médica, foi muito bom com a gente. Deus foi muito bom. A Rebeca teve uma pequena complicação de pressão alta, identificada imediatamente. Quando chegamos lá, a recomendação foi fazer o parto, mesmo que prematuro, mas correu tudo muito bem. Chegamos fizemos planos, né? Reservamos um apartamento, hospital particular, plano de saúde caro. O resultado foi no SUS mesmo, aonde que era para ser, correu para onde ela estava, porque melhor um profissional que te conhece do que uma estrutura sem um profissional. Foi muito bom, Deus foi muito bom. Estamos falando aí de João, né? Nossa programação era falar de João durante os 6 meses. E em 6 meses nós chegamos no João 8. Ainda falta o restante todo do livro, as cartas de João e Apocalipse, porque todas elas são revelações do apóstolo João para nós. E chegamos em João, o Maurício falou de João 7, finalizou João capítulo 7 na última semana, e hoje vamos começar João 8, do 1 ao 11. Um texto caríssimo para mim, dificílimo para a minha humanidade. Palavras de Jesus, né, sempre nos desafia, mas essa em especial, ela trabalha uma face da nossa humanidade que ama julgamentos. E é uma habilidade de Satanás, do diabo, que é uma característica do diabo, a acusação, que quando nós pecamos e caímos na queda, no pecado mesmo original, parece que ele derramou o saleiro de condenação e nós ficamos mais ácidos, mais, o que eu quero dizer? Nós gostamos do sabor da condenação. Seja ela para alguém que é devida à condenação, seja ela por alguém que está, por algum momento, vivendo uma realidade que, aos nossos olhos, merece condenação. E esse é o cenário que Jesus está falando aqui, que nós vamos tentar conversar hoje. João 8, a partir do versículo 1. Vou ler na NVI. Jesus, porém, foi para o Monte das Oliveiras. Ao amanhecer, ele apareceu novamente no templo, onde todo o povo se reuniu ao seu redor, e ele se assentou para ensiná-lo. O mestre da lei e os fariseus trouxeram uma mulher surpreendida em adultério,
fizeram-na ficar em pé diante de todos, olha aí, e disseram a Jesus: Mestre, essa mulher foi surpreendida em ato de adultério. Na lei de Moisés nos ordena apedrejar tais mulheres. E o Senhor o que diz? Eles estavam usando essa pergunta como armadilha a fim de terem uma base para acusá-lo. Mas Jesus inclinou-se e começou a escrever no chão com o dedo. Visto que continuavam a interrogá-lo, ele se levantou e lhes disse: Se algum de vocês estiver sem pecado, seja o primeiro a tirar pedra nela. Inclinou-se novamente e continuou a escrever no chão. Os que ouviram foram saindo, um de cada vez, começando pelos mais velhos. Jesus ficou até Jesus ficar só, com a mulher em pé diante dele. Então Jesus pôs-se em pé e perguntou: Mulher, onde estão eles? Ninguém a condenou? Ela respondeu: Ninguém, Senhor. Declarou Jesus: Eu também não a condeno. Agora vá e abandone a sua vida de pecado. Então essa é a porção. E para a gente entender essa porção, que tem a ver com um pouco do que nós cantamos, a primeira coisa que a gente tem que reparar é o versículo 12, que é o que inicia a segunda porção desse texto, do capítulo de João 8, quando Jesus diz que ele é a luz do mundo. O que parece para nós aqui, meus irmãos, muito provavelmente, Jesus está fazendo um cenário, está pintando uma tela para ele revelar que de fato ele é a luz do mundo e por ele o julgamento é devido, o julgamento é preciso. Então a primeira coisa que eu preciso que você observe é que essa passagem precisa ser entendida pelo início do segundo bloco, que é a afirmação de Jesus, dizendo que ele é a luz do mundo. E como eu coloquei no texto da chamada, quem não já se pegou utilizando o martelo do juiz sobre as causas alheias? Muitos afirmam, meus irmãos, que essa mulher era Maria Madalena. Mas o texto bíblico não deixa claro, a gente não pode afirmar isso. O que a gente vê é que o texto oculta, inclusive, o nome dessa mulher. Porque ela já não mais tinha personalidade, porque ela era uma obstinada ao pecado. Era simplesmente uma mulher adulta. Quem importa saber o nome de alguém que está fadado à morte, condenada à morte? Uma adulta. Então o que a gente vê é que essa mulher é um objeto anônimo. E ninguém é objeto anônimo. A não ser que nós estejamos olhando sem a pessoalidade que Deus nos formou, ou formou todos nós. Então não há possibilidade dessa mulher não ter nome, mas esses homens religiosos começam tratando ela como um objeto. E o que a gente pode lembrar também é que essa mulher e seus acusadores estão em profunda escuridão moral, que tem a ver com o que nós cantamos aqui. Não estranhamente, esses dois grupos estavam envolvidos no ambiente religioso e ainda assim afundados numa escuridão moral. De um lado, eu tinha uma mulher apanhada em flagrante adultério, ou seja, escuridão moral. Mas do outro lado, eu tinha os fiscais da vida alheia, para não dar outro nome, que todo mundo já sabe, sentados sob o conhecimento da lei, julgando com o pretexto da lei, mas não com o coração da lei. Esses homens, fariseus,
eles não tinham interesse na salvação dessa mulher ou que ela conhecesse o amor de Cristo. Eles tinham interesse em talvez tampar os seus próprios interesses, colocando um bode expiatório, um boi de piranha, para que a atenção fosse voltada para aquela que está sendo julgada sem nome. E isso nos traz a primeira lição. Nem todo tribunal dos homens exemplifica o tribunal de Deus. Já viu aquele ditado? A voz dos homens é a voz de Deus? Nem sempre ou quase nunca. Depende. Se for um aglomerado de homens santos de Deus, ou seja, pessoas santificadas, regeneradas, ainda assim com marcas da queda, mas buscando viver e ouvindo, como viver parecido com Jesus, pode ser que na multidão de conselhos haja um caminho sábio e um juízo sábio. Mas na maioria das vezes o tribunal dos homens não exemplifica o tribunal de Deus. Por exemplo, no tribunal dos homens, Herodes foi para o poder, está no poder, e João Batista está preso por falar a verdade. No tribunal de Deus, um ladrão condenado à morte ao lado da cruz de Jesus é salvo, e Jesus, um inocente sem pecado, é condenado no lugar de Barrabás, um Lázaro, só que apanhado, que ainda não pegou. É um Lázaro pego, condenado, sentenciado à morte. E Jesus trocou de lugar com ele como se fosse um condenado, mediante a acusação da voz do povo. O povo levantou e disse: crucificam. Então, muitas vezes, meus irmãos, o tribunal dos homens não exemplifica o tribunal de Deus. Muito cuidado com o pensamento de boiada, ou com a manipulação que nós somos diariamente afetados, ou até ludibriados, porque nós não temos como ter o acesso às devidas fontes, ou muitas vezes nós não temos, ou não temos interesse também. Mas a voz do povo não é a voz de Deus. E a primeira coisa que eu queria jogar à luz, ou que Jesus jogasse luz aqui pra gente, é sobre a condição dessa mulher. Olha a condição dessa acusada. Tem alguém aí? Amém. A mulher aproveita a festa para pecar. Na época, nesse momento, se comemorava a festa dos tabernáculos. O que era isso? As pessoas saíam das suas casas de alvenaria e montavam tendas no deserto para passar uma temporada, não se esquecendo que Deus as fez peregrinas e dos princípios de leveza da caminhada do peregrino. Porque você não vai acampar com a sua casa toda, sim ou não? Você vai acampar com o básico. Então, por mais que você tivesse uma casa com uma alvenaria maravilhosa, com uma... como é que chama? Quando a gente se sente bem no lugar. Um conforto espetacular da sua casa. Anualmente, Deus tirava esse povo do conforto da sua casa e o colocava num lugar que o desafia a simplicidade. Olha que pedagogia de Deus, né? Então, anualmente, essa festa, até hoje, simboliza isso. A leveza do peregrino, a simplicidade do que é necessário. Né? E esse povo estava nessa época. Então, imagina a cena, a mulher vendo um tanto de cabana, ficou fácil. Escolheu uma delas, claro, não foi um tropeço, né, pessoal? Teve um olhar, teve uma troca, teve um interesse mútuo, teve o desabotoado sutiã, sim ou não? Ele não caiu sozinho. Teve o desabotoado da calça, que ela não sai assim. Então houve uma inclinação obstinada ao ato e ela
pecou, caiu. E a primeira coisa que aqueceu meu coração para pensar é que existem duas dinâmicas de discipulado. E não estava inicialmente na ideia de trabalhar esse assunto, mas só deixando claro, existe o discipulado institucional que faz com que as pessoas, quando debaixo de uma instituição, seja ela igreja, ONG, empresa, família ou qualquer outra instituição, organização, elas não pequem momentaneamente. Então a pessoa é ótima dentro da igreja, ela é ótima no meio da sua família, ela é ótima no domingo de manhã, ela não peca aqui. Aqui não tem jeito. Mas quando ela entra para o discipulado da vida, que é o dia a dia, que é o convívio com o seu amigo de trabalho, quando ela vai na padaria comprar e pagar, quando ela se sente livre para dar vazão àquilo que ela não pode dar quando ela está no ambiente institucional, religioso, principalmente religioso. Então, por exemplo, uma pessoa chegou para mim e falou assim: nossa, mas eu fiquei em tal lugar 6 anos e não pequei. Foi sair de lá com 1 mês e eu estava pecando. Eu falei: eu sei. Sabe por quê? Porque o discipulado é institucional, ele é geográfico. Ele não é dentro para a vida. E isso essa mulher mostra para nós. Ela não pecou dentro da casa dela. Ela não pecou dentro da sinagoga. Ela pecou quando ela saiu nos ambientes da vida cotidiana. Então existem esses dois paralelos de discipulado. A nossa comunidade, ela tenta ter por princípio o discipulado para a vida. E muitas vezes a pessoa acostumada com o discipulado institucional, que é a reunião de discipulado, o grupo de discipulado, ela acha assim, não está solto demais, não. Né, Luiz? Não está solto demais. Não é que está solto demais. É porque, de fato, a gente quer ver se você está vivendo num lugar solto aquilo que você aprendeu como viver lá no domingo. Não é aqui dentro. É lá fora. É quando alguém esquece uma carteira cheia de dinheiro no seu carro, você não tem dinheiro para comprar o pão. Porque a gente quer ver o discipulado de Jesus, não é institucional. É o discipulado da vida. E essa mulher não tinha sido discipulada para a vida. Talvez discipulada para não desobedecer quando dentro da sinagoga. E ela não fez isso. Ela fez fora da sua casa. Bom, fecha parênteses. A palavra grega utilizada para adultério é moikeia, que significa relação extraconjugal. O que é isso? Era uma mulher de fato casada, pessoal. Paulo utiliza a linguagem de casamento como pacto de carne, né? Coabitação. No ato de se coabitar se estabelece o casamento. Ontem a Rebeca estava vendo emocionada Gênesis na Record, que era Isaac e Rebeca. O casamento dos dois. Aí Isaac chega, olha daquele jeito romântico. Né? Eu falei, você não está achando que foi assim não, né? Porque a Bíblia fala que Isaac pegou na mão, arrastando ela dentro da tenda da lâmpada, minha filha, é você mesmo, é agora. Não é esse negócio aí não. Mas o fato é que casamento não é necessariamente uma cerimônia pública. Nesse momento aqui da Bíblia, era coabitação, era pacto, era promessa de família em família, que as pessoas testemunhavam publicamente que tinha uma aliança com alguém. Essa mulher tinha uma aliança conjugal e teve uma relação extraconjugal. De fato, ela transgrediu a lei, ela quebrou os votos de fidelidade conjugal e ela pecou, né, contra o 7º mandamento. Não é isso? Não adulterarás, não está lá? Os 10 mandamentos? Então ela é uma transgressora, de fato é transgressora. O adultério, meus irmãos, é considerado um dos mais terríveis pecados da concepção da lei, de Jesus e da Bíblia.
Por quê? Porque o casamento é a personificação do que Cristo fará com a sua noiva. Entendeu isso? Se Cristo casou com a sua noiva, fez um voto, um pacto com ela, e está preparando essa cerimônia, cuidando dela para esse grande dia, ele deu isso como princípio básico, motriz do nascimento de toda a família. Então, quando você se relaciona com alguém com um pacto de casamento, você está na terra manifestando aquilo que foi feito no céu. Entendeu isso? Por isso que o adultério é, de fato, uma quebra do mandamento, uma quebra do voto da aliança de um com o outro e com Deus. Só que você sabe o que a contemporaneidade trouxe para nós, meus irmãos? Trouxe para nós a relação aberta. Sabe o que é isso? Eu sou casado com a Rebeca. Não, eu não vou nem usar meu exemplo com a Rebeca, porque é complicado. A pessoa A, homem, é casado com a pessoa B, mulher. Crentes, supostamente cristãos, e eles têm um acordo que cada um pode ter relações extraconjugais, o que não afetará na continuidade do casamento deles. Tem isso, pessoal. Está rolando, viu? Está acontecendo isso. Temos notícia de pessoas cristãs vivendo isso, de boa na lagoa. Sabe o que é isso? Adultério. Obstinação pecaminosa sob preceitos mundanos, camuflados por acordo. Isso já não é casamento. Você acha que Jesus tem mais de uma noiva? Jesus teria mais de uma noiva? Quando Jesus encontra com aquela mulher no poço, o julgamento de Jesus para com ela, você tem... Já teve 5 maridos assim? 5 maridos e o que tem não é seu marido. Por que Jesus foi tão contumaz? Porque para ele casamento é uma coisa cara. Por quê? Porque simboliza na terra aquilo que ele fez no céu. E a contemporaneidade fala para nós que está rolando, que não é pecado. Essa mulher, então, aproveita a festa para pecar, traz seu marido e ela fragada no ato do pecado. E isso fez com que ela fosse humilhada publicamente. Trouxeram ela arrastada no meio da multidão, na praça pública, e falou: essa mulher fez isso. Bom, isso está do versículo 1 ao 3. Depois a gente analisa a crueldade dos acusadores. Primeiro, então, a gente observou que a condição da acusada, de fato, é pecaminosa. E agora, o que a gente pode observar é a crueldade com a qual esses acusadores a julgam. Os escribas, pessoal, e os fariseus, eles estavam morrendo de inveja de Jesus. Por quê? Porque eles sempre falaram da lei na sinagoga e na praça pública. Sempre ensinaram sobre a lei de Deus. Mas eles não ensinavam como Jesus começa a ensinar. As pessoas começam a ouvir Jesus falar: olha, quando aquele homem fala, as palavras dele chacoalham o meu coração. Quando um cara que está falando ali a todo domingo, é a mesma coisa que eu. Tive notícia que essa temporada minha longe foi um alívio. Que cada semana era um melhor que o outro, que era interessante que eu não voltasse. Eu falei: então deixa eu ir lá de vez em quando. Mas é mais ou menos isso. Jesus está falando, os caras estão olhando e falando assim: pô, a gente está aqui há 10 anos, 20 anos. Esse cara chega aí agora e o povo só quer ouvir ele. Isso faz com que esses homens começam a ser cheios de inveja. E por inveja começam a pensar a achar um ato para a morte. Eles precisavam achar um motivo. Eles inicialmente mandam um guarda prender Jesus, mas quando os guardas chegam para prender Jesus, Jesus começa a falar com os guardas voltam para os fariseus falando:
Ele falou as palavras da nossa vida. Como que eu posso prender um homem daquele? Aí que eles ficaram mais irados ainda. Então eles precisavam de um incidente, dar uma ocasião para tentar novamente matar Jesus, prendê-lo e matá-lo. O que eu quero mostrar para vocês que eram homens religiosos, porém na posição de acusadores. Não sob a tutela do amor e do zelo a Deus, mas sob a tutela dos seus próprios pecados de inveja, corrupção e desejo de morte. Não é estranho isso? Nós percebemos que mesmo num ambiente religioso, que tem por tal preceito partilhar dos princípios de amor e zelo a Deus, ter uma prerrogativa de inveja e de trama de morte, isso é que esses homens estavam fazendo. Todo pseudo-cristão, todo cristão que utiliza da sua posição para condenar sem partir de um interesse de restaurar, ele está sendo instrumento do diabo. Não estou dizendo que ele é o diabo, mas é quase isso. Toda vez que eu e você sentamos na cadeira da inveja, da maquinação e do julgamento fora do zelo e do amor de Deus, nós estamos personificando as atitudes do diabo. Então há pastores profundamente diabólicos, há cristãos profundamente diabólicos, há homens que se dizem santos obstinadamente diabólicos, porque eles não fazem o que fazem por amor e zelo a Deus, eles fazem por dar vazão aos seus próprios pecados e interesses. Vocês vão ver isso na vida desses homens aqui. A religião de algumas pessoas parece consistir em ódio a seus semelhantes. É quase uma guerra para falar porque você não é santo e que eu sou mais santo que você. E que você não deveria estar do meu lado, porque se eu sou menos pecador que você, quem é você para sentar do meu lado? Não é essa a dinâmica que Jesus é julgado? Como ele pode ser o Messias se ele come com prostituta? Se ele senta na mesa com o cobrador de impostos? E Jesus olha para aqueles homens e fala assim, olha, eu vim para aqueles que precisam de remédio. Enquanto vocês estão drogados com as mesmas drogas, achando que estão sãos. Para eles eu tenho remédio, para vocês só o inferno. Porque vocês já são seus próprios deuses. Vocês são seus próprios juízes. Então a religião não pode consistir em ódio pelos seus semelhantes. Pelo contrário, a religião ela pode sim julgar. Paulo fala sobre isso. Pastor, não pode julgar em momento nenhum? Não pode. Paulo trabalha a dinâmica seguinte para julgamento. Quando? Se o Larson tiver um problema com o Felipe, eles fizeram um acordo, esse acordo foi descumprido, e eles brigam, tem uma tensão, e sem falar para a Irmandade ou para outros irmãos maduros ou para os seus líderes, eles vão resolver suas causas diretamente no tribunal. Paulo chama a igreja e fala assim, não tem ninguém maduro no meio de vocês que pode ouvi-los e julgar o que seria melhor, o que está faltando de preceito, de princípio, qual o caminho de luz que nós podemos orar juntos. Então, há uma realidade de julgamento que é proposta para irmãos maduros, ponto. Esse julgamento aqui é totalmente diferente. Esse julgamento parte de um interesse de vazão dos pecados que eles acham que não são pecados. E isso é a religião dos fariseus.
é quando a igreja se transforma num ambiente de competição. Onde o pastor que prega melhor que o outro, onde a pessoa que ama mais que o outro, a pessoa que dá mais dinheiro que o outro, a pessoa que faz mais que o... Sabe aquele ambiente? Ninguém nunca passou isso não, tranquilo. E sabe o que me assusta? Que na maioria das vezes essa conduta pecaminosa, ou melhor, tem alguém comigo? Estão entendendo? Quando alguém é muito criterioso em julgar os outros em uma determinada área, sabe o que acontece no fundo, se você pesquisar ali dentro daquela pessoa? É porque aquela pessoa está lutando profundamente contra a mesma causa interna. Ou ela se sente tão indignada do seguinte: por que eu posso segurar a onda e não transar com 3, 4 mulheres e ele pode? E é por esse motivo que ele condena o outro. Porque no fundo, ele queria ter a mesma atitude. Não é que ele queria amar a Deus e clamar para que aquela pessoa viva em santidade para o Senhor. Ele queria dar vazão para os seus próprios interesses. E por ele não poder, ele ter o cercadinho da religião, e ele não faz, ele se acha no direito de julgar o outro. É o sujo falando do mal lavado. No caso aqui, da mal lavada. De onde você acha que vem a habilidade de muitas pessoas, que muitas pessoas têm, de ver um tipo de pecado na vida do outro? Sabe de onde vem? De dentro delas. Ninguém enxerga tão bem o pecado do outro se aquele pecado não já estiver visível dentro de si. Barth falava isso. Sabe por que eu não me consigo ver santo? Ou não cobrar ao santo? Porque eu não sou santo. Eu luto para ser santo. Mas no caso dele, ele lutava para que o outro fosse santo pelo amor e zelo de Deus. Esses homens não. Mas cuidado, porque os seus julgamentos podem escorrer entre os dedos. No fundo, seus julgamentos podem ser terrenos conhecidos internamente, pelos quais você se sente habilitado a julgar o outro. E é isso que esses homens estão fazendo. Só que a história diz que Jesus abaixo começa a escrever no chão, né? Calma, vocês vão ver que qual nós vamos chegar. 2 frases para você não esquecer do pregador. Da pregação. O pregador você pode esquecer. Mas os mais depravados e maus são os mais severos acusadores. Existem homens maus, mas os piores são os religiosos. Cuidado com pessoas religiosas. Cuidado. Então, primeiro nós vimos a conduta daquela mulher. A condição dela, adúltera. A crueldade dos acusadores, vimos agora que ela estava movida por uma outra força, que não era zelo por Deus. E agora a gente vai ver a atitude de Jesus. A partir do versículo 7, Jesus viu que eles estavam argumentando, interrogando, pondo ela... Gente, imagina a cena, pessoal. Posso desenhar aqui, né? A mulher ainda está suja da relação. O casado e a casada sabe o que eu estou falando. Vestiu a roupa, sabe lá Deus como. Tudo manchando. Na praça pública. Na frente de homens vestidos com tzitzit. O véu de santidade de um judeu. De parecer com Deus. Esses homens interrogando. Mas você saiu foi essa noite.
Você fez isso, você fez aquilo. Jesus começa... Aí a paciência dele estoura, no versículo 7, diz assim: visto que continuavam a interrogá-la, ele se levantou e disse: vamos fazer o seguinte, se alguém de vocês estiver sem pecado, seja o primeiro a tirar a pedra. E isso traz um princípio muito interessante para nós, porque lá no Sermão do Monte, no capítulo 7, em Mateus, palavras de Jesus, ele fala o seguinte: por que você vê a ripa no olho, o cisco no olho do seu irmão? Como que você consegue ver o cisco no olho do seu irmão? Com uma trave, com uma tramela no mínimo 15 centímetros, tampando o seu rosto inteiro. E eu tenho a resposta. Porque aquele cisco que ele está vendo no olho do irmão também estava no coração dele, daqueles homens que estavam vendo o cisco. Como que você consegue reparar a trave que está no seu próprio sem tirar a trave ou o madeiro que está sobre a sua cara? Como que você pode dizer: fulano, faça isso, se você não está disposto a fazer, meu amigo? No fundo, você é um hipócrita. Você é um mágico. Tira primeiro a tramela do seu olho. Veja claramente, a palavra claramente aqui é: jogue luz. E quem é a luz? Ou seja, coloque Jesus nos seus argumentos. E aí sim você pode julgar os outros. Ou olhar para os outros a partir do julgamento de Jesus. Muitas vezes, meus irmãos, falar dos outros ou falar da vida alheia pode ser uma distração para não falar da nossa própria vida. Sabia disso? Sabe aquelas rodinhas que é aquele buchicho, todo mundo falando de todo mundo? Eu saio de perto, sabe por quê? Porque no fundo, ninguém ali está querendo falar da sua própria vida. E se você quer acabar com uma conversinha assim, é só você virar pro propoente, para o propoente, para aquele que está falando, e dizer assim: e você, como que julgaria? O que você faria? Ou você já fez isso? Ou você já teve vontade de fazer isso? Que a conversa acaba na hora. Sim ou não? Isso aqui traz um princípio para mim e para você. Cuidado para não exigir dos outros aquilo que você não dá conta ainda de viver. David, eu preciso baixar a régua. Não, a régua não é sua. A régua é essa. A régua é Jesus. Mas sentar no banco da religião para falar que você é melhor do que alguém, ou julgar o pecado de alguém, sem ter a luz do julgamento do próprio Jesus, isso chama hipocrisia. E é isso que os fariseus estavam fazendo com essa mulher. Jesus vira para eles e fala o seguinte: aquele que tiver sem pecado, e pecado aqui é amartia. Amartia é errar o alvo. Aquele que nunca errou o alvo. Só que eu descobri um negócio ontem chocante. Quando ele fala pecado, sem pecado, você clica lá no original, tem assim: a palavra usada aqui significa não só pecado de ato, mas também sem desejo pecaminoso. O que Jesus muito provavelmente disse para aqueles homens foi o seguinte: se alguns de vocês não tiveram vontade de fazer com ela o que esse homem fez, atire nela. Não é qualquer pecado, ele está falando da mesma raiz de problema. Ele está falando o seguinte: vocês estão condenando sentados na religião, mas vocês, como homens caídos sobre as quedas de Adão, sobre o pecado original, quem de vocês não
sentiu ereção por essa mulher, você pode atirar a primeira pedra. E o texto diz que aqueles homens começam a levantar, do mais velho ao mais moço. A revolta dos acusadores é que a maioria deles desejavam viver o mesmo tipo de pecado com aquela mulher. Mas por causa da religião, eles se abstiveram. Só que é o seguinte, eles chegam num cenário e a força de pré-julgamento é essa. Peraí, por que eu posso me abster do meu desejo e o fulano pode fazer e sair ileso? Pode não. Tem que apedrejar. Eu estou segurando a minha onda. Se eu estou segurando a minha onda, ele tem que segurar também. Não segurou, não. Pecado. Mata ele. Isso é juízo de Deus, pessoal? Isso é zelo pela lei? Isso é sentenciamento intencional, pessoal, corrompido, humano, caído, adâmico. E aí é nessa hora que Jesus toca no nervo ciático desses homens. Dói, né, Tiago? Cheguei lá, eu e o Bruno chegamos lá na casa e esse homem estava igual um rano, né? Aqui, suava frio. Você mexia no... Né, Rafa? Você mexia assim com o dedo. Jesus vai lá no nervo ciático deles e fala o seguinte: que bonito, né? Que discernimento da lei que vocês têm. Que belos cristãos que vocês são, hein? Mas no fundo, o pecado desses homens e o pecado daquela mulher era tudo pecado. Não sei qual eu prefiro. Claro que eu preferiria a mulher, mas de um lado eu tenho adúltera, do lado eu tenho invejosos, odiosos, desejosos de morte, maquinadores. Pastor, eu nunca adulterei, não vou adulterar, beleza, mas e a inveja? E o ódio? E a maquinação? E o desejo de morte? E a competição? Jesus então vê os homens saindo e com o silêncio e poucas palavras ele nos ensina 3 verdades. Primeira, a lei não mudou, a lei continua santa, sim ou não? Tem alguém aqui que tem dúvida que não pode adulterar? Não, não é isso que nós estamos falando. Não é um discurso de absolvição do pecado ou de modernização do pecado. Não, a lei é santa. Ela é imutável. Segundo, o pecado é maligno, sim ou não? E ele se manifesta de diversas formas. E terceiro, Jesus ama pecador arrependido. Ele não dá conta. E para teu espanto, Jesus ama mais um pecador arrependido do que um doutor da lei que se acha Jesus. David, de quem está... Se você perguntasse para mim hoje, nesse dia, eu não sei se o Lázaro foi pego, estou orando para ser. E não fazer mal a mais ninguém. Mas se você perguntar para mim assim, você acha que hoje, nesse dia, quem está mais perto de Lázaro, desse Lázaro? Psicopata. Você acha que Jesus está mais perto desse Lázaro psicopata ou de mim que estou pregando aqui hoje? O que você acha? Muito provavelmente Jesus está muito mais perto desse Lázaro, desejando copiosamente que ele se dobre, se curve ao único que pode saciar e regular a mente demoníaca, a mente
possessa por demônios daquele homem. Onde que eu quero chegar? Jesus estava desde o começo muito mais próximo de uma mulher pega em flagrante adultério do que os religiosos que carregavam a Bíblia na mão. Desde o começo, Jesus estava, para vocês já são seus próprios deuses. Mas é por essa que eu vou morrer na cruz. É por causa dela que eu vou ser condenado injustamente. E é sobre ela que as luzes da cruz e o sabor do sangue de Jesus faz sentido. É sobre essa mulher. É para isso que eu vim. Concluindo, o fato é que era uma armadilha. Por quê? Porque na lei, lá em Levítico 20, diz que quando uma mulher fosse pega em adultério, você tinha que expor publicamente o adúltero e a adúltera. O casal tinha que ser exposto. Nesse caso, foi só a mulher. Lá em Deuteronômio 17, do 2 ao 5, fala que se os dois for pegos em adultério, tem que arrastar os dois para o centro da cidade e apedrejá-los até a morte, tanto o homem quanto a mulher. Aqui, no caso, foi só a mulher. Certo? E o que tinha por trás disso? Uma pegadinha. Primeiro o seguinte, se tinha que oferecer denúncia, primeiro que a denúncia do adultério não podia vir da religião ou dos religiosos, tinha que vir do marido ofendido dessa mulher. Então é mais ou menos o seguinte, o marido pega em flagrante adultério, pega o homem e a sua esposa, que agora é a adúltera, leva os dois em praça pública e o ofendido propõe a causa. Entendeu isso? Podem apedrejar e matar os dois. É isso que a lei está dizendo. Segunda coisa, não seria culpa só da mulher. Ela fez sozinha? E por que ela foi sozinha pagar a conta? Machismo, né? A cultura do sexo pelo homem não tem problema. Não, ele tinha que morrer apedrejado. Existe um homem por trás também. E qual que era a pegadinha? A pegadinha era a seguinte. Jesus, naquele momento, está sob domínio de Roma. Roma é o império. Eles pegam uma causa que continha na lei judaica de um judeu que está sob domínio do Império Romano. E geograficamente, Jesus está em Roma com uma causa judaica sob a lei para dar uma sentença. Se ele faz isso, sabe o que eles fariam? Ia até o imperador romano e falou: ele está sentenciando em Roma mesmo sendo judeu, mata ele. Entendeu isso? Se Jesus fala que ela não deve ser apedrejada, eles viram e falam: tá vendo? Você não cumpre nem a própria lei de Moisés, como você pode ser o Messias? Então era uma pegadinha. Qualquer saída aqui levava Jesus para a morte. Jesus, sabiamente, pega um espelho e põe aqueles homens para olhar para eles mesmos. Se Jesus condena imediatamente, iam falar que ele está passando por cima do Estado de Roma. Se Jesus deixa a acusada aí, fala que ele não está cumprindo a lei. No versículo 5, os fariseus leem a lei para Jesus. Falam: olha, na lei diz que essa mulher tem que morrer, mas a lei não diz isso. A lei diz que essa mulher e o homem que deitou com ela deveria ser morto. E no versículo 10 a gente vê que um a um vai embora. Porque não houve condenação. Por que não houve condenação? Porque não houve acusador à altura. E o acusador que tinha a possibilidade de acusar e de condenar, disse: eu não te condeno.
O único que não tinha pecado ali naquele ambiente era Jesus. E aquele justo já sabia o prenúncio, o fim daquele discurso que era: mulher, eu vou morrer para você na cruz. Foi para isso que o Pai me enviou. Foi para pagar sobre os seus pecados. Ah, David, mas isso ficou fácil demais para ela, né? Mas não é o que você espera quando você peca e se aproxima de Jesus? É que fique fácil demais para você? Porque se ele fosse atuar com o rigor da lei sobre os seus pecados, ai de ti, Corazim. Não é? Jesus, o justificador puro e sem mácula, nasceu com um propósito. 2 Coríntios 5, 21. Aquele que não conheceu o pecado, Deus o fez pecado por nós, para que nele nós fôssemos feitos justiça de Deus. Eu posso me justificar? Não, mas aqueles religiosos estavam justificados por eles mesmos, pela sua própria religião. E eles não viram que ele estava tão no inferno quanto aquela mulher obstinadamente pecaminosa adúltera. Entenderam isso? E eu quero contar uma coisa para vocês. Por que Jesus abaixou e começou a escrever no chão? Alguns teólogos vão dizer, supor, né, que ele escrevia o nome dos fariseus que estavam ali, daqueles homens, e escrevia os pecados daqueles homens. Para todo mundo ver. Porque ele não pergunta assim, aquele que está sem pecado atira a primeira pedra? Alguns vão dizer o seguinte, ele abaixa, olha para o primeiro e fala, eu sei um pecado seu. E aí ele vai embora. Ele olha para o segundo e fala, eu sei um pecado seu. E ele vai embora. E ele vai derrotando os opositores da mulher. Alguns vão dizer isso, mas não está na Bíblia. Mas sabe o que está na Bíblia, lá em Jeremias 17:13? Olha que coisa doida. O profeta Jeremias disse o seguinte, ó Senhor, esperança nossa, todos aqueles que te deixam serão envergonhados. Quem foi envergonhado? A mulher ou os fariseus? Todos aqueles que te deixam serão envergonhados. O nome dos que se apartam de mim serão escritos no chão. Por quê? Porque eles abandonam o Senhor, que é a fonte da água viva. Lindo isso, não é? Jesus possivelmente abaixou e começou assim. Lembrem de Jeremias 17. Já que vocês sabem muito da Bíblia, da lei, da Torá, dos profetas, lembre que Jeremias disse o seguinte, na verdade, essa mulher agora está próxima de mim porque eu vou morrer por ela. E vocês estão muito longe de mim, porque vocês abandonaram a fonte de água viva que é o Senhor. A fonte do julgamento, a fonte do amor, a fonte da vida. Agora vocês partem do pressuposto de si mesmo, não mais da fonte de água viva. Lindo isso. Para encerrar, abre lá em Isaías 64. Profeta Isaías. Isaías tem uma coisa interessante para mim, para você não esquecer desse domingo. Isaías 64, 5 e 6. Isaías 64, 5 e 6. Fala assim, ó. Vem ajudar aqueles que praticam a justiça com alegria, que se lembram de ti e dos teus caminhos. Mas prosseguindo nós em nossos pecados, tu tirastes. Como então seremos salvos? Somos como um impuro, todos nós. Todos os nossos atos de justiça são como um trapo imundo. Sabe o que significa a palavra trapo de imundícia aqui na Bíblia? Roupas íntimas sujas.
Todo mundo aqui sabe o que é isso, né? A cueca com freada de bicicleta. Aquela chegada inesperada, né? A moça estava esperando que chegava a visita. E chegou ali, sujou. Deixa aquilo ali sujo, uns 2 dias fechado. Você vê o que acontece? Sabe o que o texto está dizendo? Que por melhor das hipóteses, se você não estiver encharcado pelo julgador, Jesus, o melhor da sua justiça é como uma roupa íntima suja. Ela cheira mal, ela tem aspecto mal, ela tem falta de o contrário de nojo, né? Você tem falta de querer usar, você tem repulsa. É isso que a nossa justiça faz quando nós estamos sentados na religião ou sentados num lugar distante do justificador Jesus. Quer dizer também, justiça própria significa uma justiça baseada na sua capacidade pessoal de julgar. Lindo isso, né? Toda vez que situações complexas vêm até mim, a primeira coisa que me esfria a espinha é a seguinte: cala a boca, David, cala a boca, cala a boca, cala a sua boca, cala a sua boca. Agora, Deus, faz eu recordar na tua palavra qual é o juízo sobre essa situação. Qual é o seu conselho? Qual é o seu agir nessa situação? Para além de mim, por quê? Porque eu tenho uma história. Eu posso julgar baseado no que eu já passei, sim ou não? Só que o texto está dizendo que por melhor que seja o meu julgamento, isso é um trapo de imundícia, isso não passa para Deus de algo sujo, repugnante. E por que repugnante? Porque por melhor que seja a sua justiça, você precisa de alguém chamado Jesus para te justificar. Entende isso? Por melhor que seja a sua capacidade de dar juízo, você precisa de alguém que dará juízo sobre você e sobre a causa com a qual você está julgando. E é por isso que... Ah, pastor, então, né? Então vamos adulterar. Se essa mulher saiu bem, eu faço o que eu quiser da minha vida. Epa! Opa. João capítulo 8, versículo 11 diz o seguinte: eu também não te condeno, porém, agora, contudo, entretanto, todavia, vá e abandone a sua vida de pecado. Você acha que isso aqui é um discurso à libertinagem? O resultado de alguém que experimentou o juízo de Jesus é o constrangimento da cruz. E aquela pessoa, ela não faz, não é com medo de morrer, ela não faz porque ela está constrangida pela luz que perpassa da cruz. Pelo sangue de Jesus que verteu sobre ela, e esse sangue a purificou de todo o pecado, e agora ela se sente um pouco mais forte para dizer: eu não quero, eu não posso. Não é que eu não quero, eu até quero, mas eu não posso. E eu não posso, não é porque eu não quero, eu não posso, é porque eu tenho um pacto, uma aliança com a qual eu fui julgado, que é a cruz de Jesus. E a minha intenção, pessoal, é fazer com que você saia daqui essa manhã menor de tamanho. Não sei se isso está acontecendo ao me ouvir, mas a minha oração desde ontem é: estoure os balões com os quais nós sentamos sobre eles para julgar. Todos eles.
não foram inflados pelo amor, pela misericórdia, pelo juízo de Jesus. Quem somos nós? Seja sincero com você mesmo. Saiba que você, nem sei com quem que você se pareceria mais aqui. Eu sei sobre mim. Pela minha profissão, eu seria contado com os fariseus, mas pela minha vocação pecaminosa, certamente como adúltero. Com quem que você seria contado? Pastor, mas eu nunca adulterei. Mas você já invejou. Você já odiou. Você já desejou a morte fora julgamento de Jesus. E para você ou para o outro, sabe qual que é as palavras últimas de Jesus em Romanos? Que diremos, pois, à vista de tudo isso que eu disse? Se Deus é por nós, quem vai me julgar? Quem será contra nós? Aquele que não poupou seu próprio filho, antes por todos nós o entregou, porventura não dará graciosamente com ele todas as coisas suficientes a nós? Quem tentará acusação contra a Jaqueline, então? Quem aqui pode levantar e acusar ela? Quem pode acusar o Paulo? Quem? Quem pode me acusar? É Deus quem nos justifica, irmãos. Quem pode te condenar, dizer assim, você vai para o inferno? Quem? Quem pode dizer que alguém é salvo ou não? Quem? É Cristo que morreu, é Cristo quem morreu, e antes é Ele que ressuscitou, o qual está à direita de Deus e intercede por todos nós, por todos os que nasceram e se identificam com o nascimento provindo da morte e ressurreição de Cristo. Quem nos separará? Não, primeiro, quem os condenará? Agora, quem nos separará do amor de Cristo? Quem vai te separar? Seu julgamento? Suas coisas, né? Será a tribulação, angústia, perseguição, fome, nudez, perigo, espada? Como está escrito, por amor de ti somos entregues à morte todo dia. Fomos considerados como ovelhas para o matadouro. Mas em todas essas coisas Deus nos fez mais do que vencedores por meio do meu próprio braço, da minha própria justiça, do meu poder de julgamento. Não, por meio daquele que nos amou e obstinadamente morreu por nós, dando o juízo final para a nossa vida eterna. Posso finalizar, poeticamente falando, Romanos? Eu estou bem certo de que não é a morte, não é a vida, não é os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem a do porvir, nem poderes, nem a altura, profundidade ou qualquer criatura humana ou desumana que pode nos separar do amor de Cristo. Ele é o nosso Senhor. Amém? Eu não sei, como eu falei, se você se parece mais com essa mulher. Talvez se eu perguntasse isso no começo, você falaria, claro que não é a mulher. Agora no final você, eu preferiria ser a mulher, porque para a mulher houve salvação. Os religiosos não. Até aqui não. Não sei se você está ouvindo hoje e precisa abandonar algum caminho de pecado na sua vida. Mas o que eu tenho certeza é que Ele está trazendo luz. Por ser a luz do mundo, Ele está pegando essa história e jogando luz para dentro de nós. Sim ou não? Quando Jesus fala para essa mulher, abandone essa vida, Ele está dizendo, não é que você é inocente. Não é que você pode fazer o que você quiser da sua vida. Você é culpado. Mas em pleno arrependimento, você se conecta com o meu sacrifício na cruz. Isso
faz de você uma nova criatura, não obstinada à mesma conduta de vida. Esses dias eu conversando com uma pessoa, ela disse assim, não, eu fiz um procedimento espiritual, oraram por mim, viram coisas da minha vida, expulsaram demônios, então eu nunca mais vou sentir vontade de fazer isso. Eu falei, tomara. Mas muito possivelmente não saíram todos os demônios. E o pior deles é você mesmo, que vai continuar desejando a inclinação sob a tutela das suas cobiças, da pecaminosidade da sua própria carne. Vai estar tudo lá. Pastor, mas como é que eu vou fazer então? Você vai clamar pelo sangue de Jesus e aproximar de Jesus com temor. Com sinceridade, falando assim, olha, eu sozinho não dou conta. Preciso do Senhor, preciso da sua graça, preciso agora da sua intervenção. Aí sim você pode conseguir sair ilesa sob a tentação. Acho que Tiago vai dizer que nós não recebemos tentação maior do que a qual tem provisão disponível de Deus para nós. Para dizer não. Pastor, mas e as maldições hereditárias que vieram na minha família? Você nasceu de novo? Você é balela. Existem histórias desde o ventre. Mas espiritualmente existe novo nascimento. Quando você chega para uma pessoa e fala assim, isso aqui você está pecando porque sua mãe, sua avó, sua tia pecaram. É tudo que ela queria ouvir. Está tirando a responsabilidade dela e jogando para outra pessoa. Você fala assim, não, minha filha, você está pecando, meu filho. Você está pecando, meu filho. Porque você quer pecar, ué. Seja honesto. Dobre os seus joelhos, você chega perto de Jesus, você está com medo de morrer, vai te matar não, ele já morreu por você. Eu queria finalizar com uma oração. Talvez vocês não me deixem pregar e eu vou pregar, eu prego 2 horas. Mas eu queria orar por você que está se achando ou está se percebendo como essa mulher. Que não tem outra saída. Essa mulher não tinha outra saída não, pessoal. Ou era pedra até morrer, ou era ser encontrado pela rocha, pela pedra firme de Jesus. Ou talvez você está sentado na cadeira da religião. Tantos anos, sem pecar. Pastor, você prefere um pecador ou declarado e arrependido ou um religioso santo? Não me pergunte isso. Mas você já sabe a resposta. Eu prefiro o pecador, porque para o pecador existe remédio chamado Jesus. Que se acha santo por si mesmo, o único juízo é o inferno. Que ele não é suficiente para salvar a si mesmo. Então eu não sei em qual turma você se parece mais, se é com essa mulher ou com o religioso, os fariseus, ou se é com Jesus mesmo. Talvez você ouviu toda essa história e fale, não cabe nenhum, eu estou pensando igual a Jesus. Eu já pensaria igual a Jesus. Glória a Deus por isso. E nós oramos em gratidão a essa palavra, que ela caia dentro de você no bom lugar, você não esqueça das boas lições de Jesus para nós. Pai, eu oro pela minha vida, pela minha casa, pela vida dos meus irmãos nesse momento. E peço que a luz, essa luz que nós estamos orando desde o começo aqui, ela seja suficiente para iluminar todas essas áreas com as quais o Senhor jogou luz pela Tua palavra essa manhã. E fazer com que essa luz seja uma oportunidade de sermos pessoas melhores.
Pessoas com as quais o Senhor pode contar e colocar os seus princípios dentro de nós, a fim de julgar com o teu amor, com a tua compaixão, com a tua palavra, com a tua verdade, com o teu temor. Não com nossos julgamentos, não com a nossa justiça, não com a nossa religião, não com o nosso farisaísmo, não com o nosso achismo, mas com a tua luz. Nós saímos dessa manhã aqui menores de tamanho, bem escondidos sob as tuas mãos. O justo juiz, o justificador, aquele que morreu, morte de cruz, mas ao terceiro dia ressuscitou, está vivo, nos dando vida e nos permitindo sonhar com vida eterna. Por favor, Senhor, faça isso em nós. Se há algum adúltero no nosso meio, se há alguma adúltera no nosso meio, que eles achem lugar aos pés de Jesus. Mas se há também no nosso meio algum religioso, alguma religiosa, que eles possam desistir de serem justificados pelas suas próprias obras. Pelo contrário, que eles encontrem o mesmo caminho que essa mulher encontrou, de perdão, reconciliação e mudança de vida. Em nome de Jesus. Essa é a nossa oração. Amém e amém. Bruno? Pode se sentar mais um minutinho? Bom dia. Temos ilustração. A gente está, nos nossos momentos de dízimos e ofertas, a gente está tentando trazer um resumo da nossa escola Casa do Pão, né, do mês passado. A gente falou sobre finanças. O Gui trouxe para a gente uma escola de organização financeira. E a gente entrou na parte teológica do assunto também. A gente está tentando fazer um resumo de tudo que a gente viu para abençoar todo mundo, mesmo aqueles que não conseguiram fazer a escola, né? E na semana retrasada, eu falei sobre a introdução, sobre os conceitos, né? Da importância da gente conceituar o assunto, porque quando outros autores falam palavras como rico, avareza, a gente precisa ter claro o que está na mente deles com relação a esses assuntos, porque eles estão falando do entendimento deles, porque os conceitos mudam ao longo dos anos, né? Então a gente precisa resgatar, por isso que a gente tenta trazer, igual a gente fez hoje, sempre os conceitos originais. E isso é muito sério porque a Bíblia fala que os gananciosos, os avarentos, não herdarão o reino de Deus. A gente precisa entender o que é uma pessoa avarenta, o que é uma pessoa gananciosa, porque esse tipo de pessoa não vai herdar o reino de Deus. Então é muito sério, né? Por isso que a gente tentou trazer esse assunto com mais clareza possível, por isso que ficou um pouco extenso também. A gente falou do sonho dos brasileiros. Os brasileiros, o sonho deles é viajar, ter carro e casa própria, negócio e os 5 primeiros sonhos, né? E fazer cirurgias estéticas. Então, o brasileiro ele não tem sonho de ver o Brasil melhor, de construir uma família forte, de ser como você teve o exemplo do chefe Vitor, né? O chefe dele perguntou: qual é o seu sonho? Ele falou: eu queria ser filho do discípulo de Jesus, de verdade, verdadeiro. Então a gente não tem esses sonhos, né? Os nossos sonhos são muito superficiais, são muito materialistas, né? E a gente falou das definições de termos, e na última semana, né, eu falei sobre o trabalho, porque a gente trabalha, porque não tem como a gente falar de dinheiro sem falar de trabalho, sem tocar no assunto da vocação. E nós vimos que a gente trabalha não para ficar rico, não para se sustentar, mas para cooperar com Deus na restauração de todas as coisas, né, dentro daquilo que Ele nos deu de dom, né, porque todo dom, toda graça vem do alto e tem que ser usada para a glória dele. E hoje nós vamos entrar no primeiro princípio.
o que eu percebi, irmãos? Desde quando eu me converti, eu procuro ler a Bíblia, estudar a Bíblia, eu gosto muito de estudar a Bíblia, e em específico esse assunto, eu fui tentando sistematizar tudo que eu via sobre dinheiro na Bíblia. E aí eu fiz um arquivo, e aí quando eu fui preparar essa aula, eu fui tentando separar em princípios. Quais são os princípios? Se eu pegar todos os versículos da Bíblia que falam sobre dinheiro, sobre finanças, sobre economia, se eu espremer tudo, quais são os princípios que ficam? Quais são os princípios que saem dali? E eu consegui perceber 5 princípios. O primeiro princípio é o perigo do excesso. O segundo princípio é o princípio da vida leve. A vida tem que ser leve. O terceiro princípio é o da generosidade com necessitados. O quarto princípio, limite de poupança pessoal. E o quinto princípio, limite de uso. Então, quando eu vejo toda a escritura de Gênesis a Apocalipse sobre esse assunto, eu percebi esses 5 princípios. E aí, o que a gente fez? A gente tentou, na aula, sistematizar esses. Cada aula a gente falou um pouco desses princípios. Então, hoje eu queria falar um pouco do princípio do perigo do excesso. E o primeiro texto que é muito interessante sobre isso está lá em Deuteronômio 8, 4, a partir até o verso 18, que diz o seguinte: o Senhor seu Deus está levando vocês para uma boa terra, onde não faltará pão, haverá abundância. Tenham cuidado de não se esquecer do Senhor. Não aconteça, eu estou pulando com os versículos, gente, não é seguido não. Não aconteça que o seu coração fique orgulhoso e se esqueça do Senhor. Então, desde o princípio, lá quando Deus estava separando um povo para si, lá em Deuteronômio, lá na formação da Torá, dos 5 primeiros livros da Bíblia, Deus já estava preocupado com o que a abundância faria no coração daquelas pessoas. Né? Então, vocês vão para uma boa terra, vocês vieram de 400 anos de escravidão, de escassez, agora vocês estão indo para uma boa terra, então vocês precisam tomar cuidado o que isso vai fazer no coração de vocês. Cuidado para não se esquecerem de mim na fartura. Outro texto interessante está lá em Juízes. Juízes a gente não precisa nem falar, né? Quem já leu o livro de Juízes percebe uma constante. O povo está na abundância, na fartura, na paz, na segurança, e eles se esqueciam de Deus. E aí Deus, como eles se esqueciam de Deus, Deus abandonava eles aos seus próprios prazeres, ou às vezes até levantava inimigos contra eles. E aí o povo ficava um tempo atribulado, angustiado, sofrendo perseguição, com escassez. Aí eles se lembravam de Deus. Aí eles se arrependiam, Deus mandava um juiz, libertava o povo e começava todo o ciclo novamente. Vinha a paz, a segurança, o povo se desviava, e isso se repete em todo o livro de Juízes, né? É muito interessante. E outro texto interessante está lá em 2 Crônicas 12:1, falando de Roboão, o filho de Salomão. Ele diz que depois que Roboão se fortaleceu, se firmou como rei, ele e todo Israel abandonaram a lei do Senhor. Mais uma vez, o poder, e não só o dinheiro, esse perigo do excesso não tem a ver só com o dinheiro, mas com tudo que o dinheiro pode proporcionar: poder, segurança, fama, né? Tudo está interligado. 2 Crônicas 26, versículo 16. Depois que Uzias se tornou poderoso, o seu orgulho provocou a sua queda. Ele foi infiel ao Senhor, seu Deus, entrou no templo do Senhor para queimar incenso no altar de incenso. Então o poder se corrompendo no coração do homem também. Eclesiastes 5:10. Quem ama o dinheiro jamais terá suficiente. Quem ama as riquezas jamais ficará satisfeito com seus rendimentos. Isso também não faz sentido. Ezequiel 28. Mediante a sua sabedoria, ele falando para o rei, mediante o seu entendimento, você granjeou riquezas, acumulou ouro e prata em seus tesouros. Por sua grande habilidade comercial, você aumentou as suas riquezas. E por causa das suas riquezas, o seu coração ficou cada vez mais orgulhoso. Então o homem se exaltando também, inclusive, estava comentando com o Mateus ali, Paulo falando aquele em 1 Coríntios, ou 2 Coríntios, não me lembro, que às vezes a gente se exalta por dons que nós temos, né? Mas tudo isso veio de Deus também.
Então a nossa capacidade de administrar recursos não é nossa, ela vem do alto. Então a gente não pode se gloriar nem pela nossa capacidade de fazer alguma coisa boa, né? Oséias 10:1. Israel era como videira viçosa, cobria-se de frutos. Quanto mais produzia, mais altares construía. Quanto mais sua terra prosperava, mais enfeitava as suas colunas sagradas. Oséias, capítulo 13, verso 5. Eu cuidei de vocês no deserto, naquela terra de calor ardente. Quando eu os alimentava, ficavam satisfeitos. Quando ficavam satisfeitos, se orgulhavam e se esqueciam de mim. Último texto, Miqueias, capítulo 2. Ai daqueles que planejam maldade, dos que tramam o mal em suas camas. Cobiçam terrenos, se apoderam deles, cobiçam casas e as tomam. Fazem violência ao homem e à sua família, a ele e os seus herdeiros. Aqui é uma consequência da avareza, da ganância, né? Que a gente começa a fazer coisas que às vezes nós mesmos reprovamos, segundo os nossos valores, porque a gente está cego, está perdido com o amor ao dinheiro. E aí tem vários outros textos no nosso estudo, mas eu queria trazer esses aqui para alertar a gente sobre o perigo do excesso. A Bíblia é muito clara em vários textos, não só em relação a isso, mas em todos esses princípios que a gente está tentando sistematizar e estudar, mas o perigo do excesso é um deles. E uma das formas mais eficazes que Deus instituiu para que a gente não chegue lá é esvaziando, né? A gente tem dito que nós temos que ser como uma forma de gelo. Quando a gente está suprido, isso vai desembocando na vida de outros. Então, que nós sejamos essa comunidade, que Deus não encontre aqui pessoas avarentas, tanto do lado de cá quanto do lado de lá. Que Deus não encontre pessoas que granjeiam mais do que necessitam. E que Deus nos ajude a ser pessoas fiéis a Ele, que são como as escorras de gelo. À medida que a gente está suprido e que a gente vai chegando recursos que a gente vê que a gente não necessita, que isso desemboque na vida do outro. Tá bom? Deus nos abençoe. A gente não está passando sacolinha, né? Como a gente tem falado todo domingo. A sacolinha fica ali, se você quiser pode colocar lá. Ou então fazer a transferência online. Bom? Deus abençoe.